Definição de dia do Senhor, de acordo como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que nos diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo define aqui que esse dia do Senhor, ele viria como ladrão, ou seja, denota aqui uma iminência. O dia em que o ladrão vem, nós não sabemos o dia nem a hora, e se soubéssemos, com certeza reforçaríamos a casa e a segurança para evitar ser roubado pelo mesmo. Mas Paulo usa essa ideia de iminência do ladrão que vem numa hora que a gente não espera, para descrever que o dia do Senhor virá assim, desta forma. Vamos definir o que é dia do Senhor? Quando você vê dia do Senhor nas Escrituras, você tem uma ideia clara que refere-se a juízo, que refere-se ao dia em que o Senhor vai julgar, ou vai derramar a sua ira sobre as nações, sobre os ímpios e etc. O dia do Senhor, no Antigo Testamento, é dia de vingança, é dia de trevas, é dia de ai, como o próprio Sofonias, como também outros profetas descreveram que esse dia será dia de trevas e não de alegria. O dia do Senhor pode ser definido sobre o dia em que virá a ira, grande tribulação, e vai até o juízo final, pois existem anjos que estão aguardados para o dia, o grande dia do juízo de Deus, que é o juízo final. Então você tem aqui na cronologia profética o dia do Senhor sendo abrangente a esses eventos. A grande tribulação, certo? A batalha de Armagedon também é chamado do dia do Senhor, em Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 1. Nós temos também o juízo final sendo chamado de um dia do Senhor, estão guardados para o dia do Senhor. E também nós temos a parte da bênção desse dia do Senhor, que é o dia em que o Senhor vai reger as nações no reino milenar de Cristo. Então, por que Paulo diz que esse dia do Senhor, ele se revelaria de maneira iminente como ladrão e pegaria os homens com uma destruição inesperada? Inesperada destruição, a palavra inesperada no grego, ela está assim, a palavra é aifinídeos, que quer dizer o quê? Quer dizer uma destruição que vem numa hora em que eles estão totalmente desprevenidos. Eles não saberiam quando essa destruição viria. Se aplica dessa forma a palavra. Então, Paulo diz que a destruição do dia do Senhor vem numa hora em que o mundo não espera. Inclusive, Paulo afirma aqui que vem no período em que os homens dirão a paz e segurança. Então vamos lá. A linha de interpretação que é mais coerente com esse texto, para mim, é o pré-tribulacionismo. A crença de que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. Por quê? Se nós cremos, isso é uma hipótese, se eu fosse pós-tribulacionista e eu acreditasse que a vinda do Senhor viria somente em uma fase na batalha de Armagedon, que iminência nós teríamos aí? Que paz e segurança é essa que Paulo diz que seria um dos sinais que demonstraria que o dia do Senhor é chegado? Nenhuma, porque no final da tribulação, os 7 selos já foram abertos, as 7 trombetas foram tocadas, as 7 taças foram derramadas sobre a terra, as nações já estarão reunidos, todos diante de Israel para a grande batalha de Armagedon, então todos automaticamente entenderão que é o dia da batalha, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor virá para destruir as nações que guerrearem contra Jerusalém. Não há destruição inesperada, não há uma vinda como ladrão, não tem como dizer que esse dia do Armagedon será como ladrão, pois ocorrerá após um período sombrio, que é o período tribulacional. A única visão ou interpretação coerente com esse texto é o pré-tribulacionismo. Por quê? Porque Paulo, no capítulo 4, que antecede o capítulo 5, no versículo 17, Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja. Por que Paulo fala antes de falar do dia do Senhor? Porque fica bem claro e sucinto declarar aqui que Paulo cria que a igreja seria livre desse período. Por quê? Porque ele diz que vem como ladrão esse dia do Senhor. Peraí,
Se o dia do Senhor abrange a grande tribulação e vai até o juízo final, esses períodos ou esses derramamentos de juízo são o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia de ai, o dia de trevas, o dia em que Deus punirá os homens maus. Por que será iminente? Por que será como ladrão? Porque o arrebatamento da igreja marcará o início desse período tribulacional. Para que seja iminente, a igreja precisa sair da terra para Deus derramar o seu juízo e a sua ira sobre todos os moradores da terra. Fica mais coerente assim, porque Paulo diz aqui que no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Para a igreja não será surpresa o dia do juízo de Deus, a grande tribulação, o juízo das nações, o Armagedon, porque nós já estaremos na glória. Essa ideia é tão clara que no versículo de número 9, Paulo fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, para Paulo, nós não somos destinados para esse período do dia do Senhor. Por quê? Porque vai pegar os homens de surpresa, porque eles não sabem o dia do arrebatamento da igreja e muito menos nós. Nós vivemos todos os dias aguardando Jesus todos os dias. Não fica claro nesse texto bíblico que o mundo será pego de maneira inesperada, haverá um sentimento de paz, porque o anticristo trará uma falsa paz sobre a terra, e aí os homens jamais imaginariam que no período tão pacífico da história, Jesus arrebatará a sua igreja, tirará a sua igreja da terra, e então começará o dia do juízo de Deus, que é a grande tribulação, que vai desencadear lá no juízo final após o milênio. Portanto, com essa palavra de ânimo que nos alegra e que nos exorta a sermos sóbrios, porque o próprio texto diz no versículo 8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Enquanto o mundo será pego desprevenido, Paulo nos orienta, nós devemos colocar o capacete da esperança da salvação, porque não somos destinados para a ira. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, porque eu creio que Deus vai livrar a igreja da ira. A paz do Senhor Jesus.